A paz a todos, que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família em nome de Jesus, amém. Amados, bem-vindos ao Ministério das Cartas para Deus. Hoje o título da carta é Persistência ou Teimosia? E a palavra do Senhor, que me dá base para falar sobre isso, está no livro de Tiago, no seu capítulo 4, a partir do versículo 6. A palavra do Senhor que vai nos dizer assim: mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz Deus, resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria e lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Só até aqui, amados. Aqui temos uma palavra bastante reveladora da parte do Senhor, que fala sobre fugir do inimigo, sobre se lamentar a nossa miséria, transformar o nosso riso em pranto, em choro, a nossa alegria em tristeza. Mas aqui Deus não está dizendo para que a gente fique triste, para que a gente ande por aí perturbado, atribulado, não, muito pelo contrário. Mas para transformar a alegria em tristeza, quando estamos sendo teimosos, quando vemos teimosia em nós mesmos, que teoricamente nos traz alegria momentânea, de horas, de minutos ou até de dias, mas depois traz uma tristeza, uma apatia no nosso coração. É disso que Deus está nos alertando aqui, de tudo aquilo que vem do inimigo, que não vem de Deus, que traz uma alegria, uma paz momentânea, mas que depois traz um vazio no coração, traz tribulação. E a tristeza que ele fala para a gente transformar aqui, talvez nos entristeçamos em pararmos de sermos teimosos, em deixar a teimosia de lado. Mas essa tristeza vai nos renovar para que tenhamos uma alegria de acordo com a palavra de Deus. Para que trocamos o riso momentâneo, que traz vazio depois, por uma tristeza momentânea, por um chorar momentâneo, onde Deus está dando direção. Ah, irmão, você não sabe o que você está falando. Eu não, quem sabe é Deus que me revelou. E aqui, coisas grandiosas aconteceram na história da Bíblia, através de pessoas que andaram em persistência, não em teimosia. A persistência com Deus, ela é divina. É algo abençoado para as nossas vidas. A persistência sem Deus é teimosia. E a teimosia não vem de Deus, vem do inimigo. Porque o próprio Senhor nos orienta, resista ao inimigo e ele partirá de vós. Persista na palavra do Senhor. E aqui ao longo da história, se pegarmos, por exemplo, José do Egito, que teve o sonho e revelou aos seus irmãos, causando inveja a eles, e depois disso, passou por diversas situações, foi escravo, foi vendido, foi preso, e nós conhecemos essas histórias. Mas a persistência dele
em se manter fiel à palavra do Senhor e não se entregar porque ele estava passando por dificuldades, por choros. Ele teve o seu riso trocado por choro. Ele teve a sua alegria trocada por tristeza por bastante tempo. Mas ele permaneceu fiel à palavra do Senhor. Ele poderia ter se corrompido, mas não. Ele persistiu, e a persistência de José não foi teimosia, foi uma persistência direcionada por Deus. Tanto é que ele tinha sonhos reveladores, ajudou pessoas, ajudou um faraó, que também não se colocou como teimoso, mas ouviu, ele persistiu em encontrar alguém que revelasse os seus sonhos. O faraó aqui dessa passagem de José do Egito, ele persistiu em encontrar alguém que revelasse os seus sonhos, onde ele sentisse no coração que aquilo era uma verdade. E quantas pessoas ele consultou e não aceitou o que elas disseram, até que encontrou José. Até que encontrou José, que revelou os sonhos, e que o faraó reconheceu que aquela revelação era uma revelação divina, e colocou José como governador do Egito, pela persistência, não pela teimosia. Depois vemos aqui Moisés e um outro faraó. Moisés persistiu e entregou a faraó e revelou a faraó que haveriam as pragas, cada uma delas. Ele persistiu em entregar o que o Senhor ordenou. Talvez tenha reclamado, talvez tenha questionado a Deus, não sabemos, mas ele entregou. Persistiu seguindo aos mandamentos, as orientações de Deus. Mas houve esse outro faraó, da época de Moisés, foi teimoso. E ele e todo aquele povo passaram pelas 10 pragas. E o faraó só se curvou quando atingiu diretamente a família dele. Quantas vezes isso não acontece conosco? Estamos aí teimando em fazer coisas erradas, teimando em fazer coisas que não são da direção de Deus. E nós mesmos e as nossas famílias que pagam a conta. Persistência ou teimosia? Quando é por persistência, por direção de Deus, traz paz no nosso coração. Quando é por teimosia, traz desafios. Por exemplo, um trabalho que tem te trazido mais dor de cabeça, mais preocupação do que retorno. Algo que você decidiu comprar sem a direção de Deus. Uma casa, um carro, não sei. Uma viagem. Pense você aí. Qual é a decisão que você e eu temos tomado? Que não é por persistência direcionada por Deus, mas é teimosia. Algo do nosso coração. Ah, mas eu coloquei no meu coração. Eu coloquei no meu coração que isso seria bênção para mim e para minha família. Deus colocou no meu coração, saiba, amados, que a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Se ele colocou no seu espírito e te traz paz, persista. Se ele colocou no seu coração e te traz tribulação, te traz problemas, tristeza, dificuldades, é teimosia. Fuja da aparência do mal. Fuja do inimigo e ele fugirá de vós. É o que está aqui no livro de Tiago. Vemos outras passagens como Ana e o profeta Eli. Ana queria ter um filho, que depois veio Samuel, ia todos os anos orar no templo, até conseguir aquilo que ela queria. Fez um propósito com Deus de entregar Samuel aos cuidados do profeta Eli. E o próprio Eli ali com teimosia. Por que falas e choras assim, mulher? Você está embriagada? Não.
Ela não estava embriagada. Ela estava cheia da presença de Deus. E Deus abriu as portas, abriu sua madre, e ela teve um filho, Samuel, que foi um grande profeta, pela persistência de Ana, não pela teimosia. Jacó e o anjo, a história diz que em um determinado momento Jacó passa a noite lutando com uma pessoa, e aquela pessoa diz a ele: já está para amanhecer, deixe-me ir. E é um anjo do Senhor. Ele: não deixarei você ir enquanto não me abençoares. Me abençoares, não me amaldiçoare. Persistência ou teimosia? Persistência. Jacó persistiu ali naquela situação, foi abençoado pelo anjo de Deus, que era o próprio Deus. Lutou com o anjo e prevaleceu, como está na palavra. Não venceu, prevaleceu, permaneceu de pé. E o anjo disse: você prevaleceu contra homens e contra Deus? E aquele anjo até mudou o nome de Jacó. A partir de hoje, seu nome não é mais Jacó. Não é mais Jacó, que significa traiçoeiro, trapaceiro, mas agora é Israel. Seu nome a partir de agora é Israel, um abençoado da casa de Deus, do povo de Deus, pela persistência, não pela teimosia. Temos diversas outras passagens, como Davi e Saul. Davi persistiu nos caminhos do Senhor desde o começo. E Saul, depois que foi ungido rei, profetizou no meio dos profetas. Foi escolhido pelos homens, mas autorizado por Deus. Depois deixou o ego tomar conta de si e andou em teimosia. Conhecia da palavra, sabia como as coisas deveriam ser feitas, mas decidiu fazer as coisas do jeito dele, sem seguir as leis e os mandamentos de Deus. Teimosia. Nós conhecemos as leis, nós conhecemos os mandamentos, conhecemos o nosso Deus, mas decidimos fazer do nosso jeito. E quando as coisas não dão certo, ainda reclamamos com Deus. Ah, Senhor, o Senhor que colocou no meu coração, é mesmo? Será que foi Deus que colocou no meu e no seu coração? Ou foi a nossa vontade? Teimosia. Aqui vemos Jesus ali em meio aos fariseus, aos sábios da época. Jesus sendo filho de Deus, ensinando a todos, curando, libertando, fazendo milagres e maravilhas. E esse povo em teimosia, relutando contra Deus, recalcitrando contra Deus. Teimosia. O ego deles era maior do que a presença de Deus. Eles não queriam perder espaço, eles não admitiam que eles estavam diante do Filho de Deus. E eu creio que mesmo que Jesus tivesse vindo como um grande rei, sentasse num grande trono, um grande palácio, as pessoas não acreditariam que ele é Deus. Teimosia. Nada que Jesus fez que ninguém nunca mais tinha visto, que ninguém nunca tinha visto. Todas as coisas que Jesus fez, nada que ele fizesse além mudaria a convicção e a insistência, a teimosia daquelas pessoas. Como estava tudo previsto no livro de Isaías. E eu creio que tudo estava escrito, não porque Deus quisesse que acontecesse daquele jeito, mas porque as pessoas fizeram com que aquilo fosse daquele jeito e Deus sabia que seria daquela forma. Não creio que Deus
seja manipulador, até porque ele nos deu livre-arbítrio. Mas ele sabia que o livre-arbítrio as pessoas usariam para o mal. Com teimosia, não com persistência. É o que a palavra está dizendo aqui. Resiste, persista ao inimigo e ele partirá de vós. Como aconteceu com Jesus, ele estava no deserto, foi tentado pelo inimigo que teimava em iludi-lo, que teimava em se aproveitar da fraqueza de Jesus, que estava há muitos dias sem comer, sem beber, pela teimosia dele. Mas Jesus permaneceu, persistiu e venceu o inimigo, como está aqui no livro de Tiago. Persista. Persista não aceitando os manjares deste mundo, como fez Daniel também, quando foi levado para a Babilônia. Não aceitou os manjares daquele lugar, a fartura, as riquezas, as bebidas, as comidas daquele lugar, persistindo na palavra do Senhor, não teimando e se contaminar com aquilo que estava em volta. Como Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram tentados a se prostrar diante de um rei humano, que a palavra de Deus diz que não devemos nos prostrar diante de pessoas, devemos respeitá-las, devemos tratá-las bem, mas não colocar as pessoas no lugar de Deus. Deixar a idolatria tomar conta das nossas vidas. Eles persistiram. Pela persistência deles, eles foram lançados na fornalha. Foram lançados na fornalha. Mas eles tinham a certeza que aquilo não era teimosia, era persistência e que, independente do que acontecesse com eles, eles estavam sendo fiéis à palavra de Deus, estavam sendo fiéis a Deus. Por persistência, não por teimosia. Aquele rei deve ter olhado para eles, mas vocês são teimosos mesmo. Custa se prostrar diante de mim? Tenho cuidado de vocês, tenho aberto portas para vocês, tenho oferecido tudo que as demais pessoas aqui têm para vocês, e vocês ficam aí teimando? Vão preferir morrer na fornalha do que se prostrar a mim? Na visão do rei, era teimosia. Na visão de Deus, era persistência. E eles estavam se afastando, se negando a aceitar os manjares deste mundo, se afastando do inimigo e se aproximando de Deus. E o próprio Deus foi pessoalmente cuidar deles naquela fornalha. Imagina, amados. A gente recebe uma queimadurinha aí de água, óleo quente, já machuca, já faz umas bolhas terríveis. Imagina você entrar numa fornalha usada para incineração de pessoas, de seres vivos. Imagina. E eles andavam por aquele lugar e foi possível ver, o rei viu, que havia uma quarta pessoa ali. Entraram 3, mas lá dentro tinham 4. E saíram 3 vivos. Pela persistência em seguir no caminho do Senhor. Porque a persistência direcionada por Deus é renúncia. Nós vamos renunciar como está aqui na palavra. Renuncie ao riso, se for um riso por algo que não vem de Deus. Renuncie à alegria, se for uma alegria momentânea, de coisas banais, coisas fúteis que nada edificam. E troque pela tristeza. Mas pela tristeza da nossa renúncia, para sermos abençoados pela palavra de Deus. Para sermos abençoados por Deus. Hoje os nossos sacrifícios não são mais aceitos por Deus, para o perdão dos nossos pecados, porque pela graça de Jesus Cristo que morreu na cruz pelos meus e pelos seus pecados, o sacrifício não é mais aceito. Mas sim, nós precisamos fazer sacrifícios. O sacrifício que fazemos de nos afastar dos caminhos do mal,
de não sentar nas mesas que não é para sentarmos. É para nos edificar. É renúncia. É renúncia para nos deixar mais próximos de Deus. Renuncie a tudo que não vem de Deus. Persista nos caminhos e na palavra de Deus, para não perder tempo com teimosia. O que nós estamos esperando? O que estamos esperando? Há pessoas ainda que nem declararam a Deus o seu amor? Nem reconheceram a Jesus como Senhor e Salvador? Estão na teimosia, estão esperando acontecer não sei o quê? Para admitir que o Senhor é Deus, que Jesus é Deus? Há outras pessoas que já se renderam, já se batizaram e acham que para por aí. Não para por aí. Pela teimosia já acham que estão salvos. Mas pela persistência, falta a obra. E fazer a obra, lá vem, já vai falar que todo mundo tem que virar pastor, todo mundo tem que virar diácono, padre, sei lá. Não. Não é assim. Não é assim que funciona, amados. Pela obra, permanecemos, persistimos na presença de Deus. Pela nossa vontade, teimamos e nos afastamos de Deus. Que não seja mais pela minha e pela sua força, pelos nossos pensamentos, mas pela misericórdia do Senhor. Tudo que fizermos persistindo na sua palavra, seja para nos edificar e edificar a todos que estão à nossa volta, como fez Jesus, como fez José do Egito, como fez Moisés, como fez Jacó. Porque tudo que Deus entrega para você e para mim, não é só para nós, mas é para transformar a vida de todos aqueles que estão à nossa volta. Fica com essa palavra no seu coração. Troque a teimosia pela persistência. Que Deus abençoe o seu dia, a sua casa e toda a sua família em nome de Jesus. Amém. Até mais, amados.